Queridos irmãos e irmãs, prosseguimos na leitura e meditação do livro dos Juízes, hoje com esta história assim chocante de Jefté, que é um dos juízes aqui combatentes em favor de Israel contra os inimigos de Israel. Vemos mais uma vez que Deus escolhe pessoas fracas, realiza também as suas ações através dessas pessoas. Jefté é inclusive filho de uma prostituta, né? E vai ser alguém que vai enfrentar uma situação adversa, no entanto se torna uma liderança em Israel, mas ele também é marcado por essa mentalidade religiosa da região em volta e que influenciava também o povo de Israel. Deus teve um trabalho longo com o povo de Israel para que pudesse compreender realmente qual é a vontade de Deus e não confundisse o relacionamento com Deus com um relacionamento de troca, com um relacionamento de temor, com um relacionamento de sacrifícios humanos, como nós vemos nessa primeira leitura de hoje. É só lembrar na história do povo de Israel o episódio emblemático de Abraão, né? Que quando vai sacrificar o seu filho Isaque, Deus não permite. É bom lembrar que o sacrifício não era um assassinato, né? Era uma oferta, era tornar sagrado, né, algo, mas Deus não quer sacrifícios humanos e por isso ele não permitiu no caso de Isaque. E aqui nós vemos como Jefté faz uma promessa impensada, né? Uma promessa pouco refletida. Então a relação com Deus é vista como troca. Se eu for vitorioso, oferecerei em sacrifício, em holocausto, a primeira pessoa que sair da minha casa para me saudar. E nós vemos então esse drama. Quem é que vem? A sua filha única, né? Que vem saudá-lo pela vitória. Esse episódio está aqui registrado exatamente para mostrar aquilo que não se deve fazer, né? Não se deve fazer promessas a Deus que não sejam realmente ponderadas e não sejam de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que às vezes concebe a religião só como promessas feitas a Deus e que às vezes são até contrárias à vontade de Deus, né? Então, como o caso aqui, Jefté ficou prisioneiro dessa sua promessa e quando encontra-se com sua filha, vai até se lamentar, rasgou as vestes, porque é evidente ele não imaginava que seria a sua filha, né? Ai, minha filha, tu me prostraste de dor, és a causa da minha desgraça. Mas na verdade a causa da desgraça foi a promessa irrefletida dele, né? E outra coisa, quando uma promessa é feita de forma equivocada, não significa que a pessoa tem que cumpri-la de qualquer forma, deve procurar a autoridade competente da igreja para modificar aquela promessa. É claro que com Deus não se brinca, mas também não se pode fazer alguma coisa que seja contrária a Deus. Deus não quer o sofrimento do ser humano, mas a sua realização, a sua felicidade. Então esse episódio da primeira leitura é muito assim claro para nos ensinar a respeito da verdadeira religião. Às vezes nós temos também no nosso tempo posturas rigoristas, posturas até supersticiosas, posturas fundamentalistas, posturas até fanáticas, né? Então nós devemos aprender a não fazer promessas que não estejam de acordo com a vontade de Deus, né? No Evangelho nós vemos Jesus que convida a todos com essa parábola para entrar no reino dos céus. É mais uma parábola sobre o reino, comparada com a história de um rei que convida para a festa de casamento do seu filho. É uma imagem, é claro, como todas as imagens, são para nos fazer pensar. Parábola vem do grego parabolém, para a gente ir além das palavras, não é? E tentar então nos aproximar dessa dinâmica do reino de Deus, o reinado, a realeza de Deus. Vejam, Deus nos chama para uma festa, um banquete, o banquete da vida, né? Manda convidar, prepara tudo, o casamento do seu filho, né?
claro que é tudo uma imagem, né? Quem é esse rei? É o Pai? Quem é o Filho? É Jesus. Quem são esses enviados para convidar para a festa do casamento? São os profetas, os mensageiros de Deus ao longo da história. E aí nós vemos as reações, as pessoas que estão mais preocupadas com seus próprios projetos do que com o convite feito pelo rei. Não é tanto aqui uma questão de justiça, é uma questão de falta de compreensão da dignidade daquele que convida e da oportunidade, da possibilidade que ele está dando. E aí vão dando desculpa, um vai para o seu campo, outro vai cuidar dos seus negócios, e até aqueles que tratam mal os enviados do rei, que os espancam, que os insultam e que até matam os enviados do rei, né? É a história justamente que aconteceu com os profetas. E não é só no passado não, também no nosso tempo nós temos profetas que às vezes são injuriados, que são também atacados, que são desrespeitados e até mortos em algumas situações. Mas o rei não desiste, ele insistiu mais uma vez, depois dessa situação, então ele desiste dessa turma e vai mandar chamar aqueles que estão nas encruzilhadas, né? Então são convidados todos, e aqui chega-se a dizer bons e maus, né? Todos, sem discriminação, todos são convidados. Mas isso não quer dizer que para o reino de Deus serve qualquer um de qualquer jeito. É preciso ter a veste adequada. Que veste adequada é essa? Evidentemente que não é uma roupa de festa, é a veste da graça. É a veste da graça. O rei entra para ver os convidados e notou que tinha um que não tinha o traje de festa. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? O homem nada respondeu, e esse homem vai ser afastado. O traje de festa é o traje da graça. Então, ligando com a primeira leitura, a verdadeira religião querida por Deus, e aqui o traje de festa, que é o traje da graça. Eu me lembro de um texto do profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, porque nesse capítulo 6, Miqueias também faz esse tipo de pergunta: com que agradarei o Senhor? Com holocaustos, com sacrifícios, e fala até do sacrifício do primogênito, e vai mostrando que não é nada disso. E aí no versículo 8 diz assim: já te foi dito, ó homem, o que Deus espera de ti. 3 coisas. Já te foi dito, ó homem, o que Deus espera de ti: que pratiques a justiça. Uma religião que não busque a justiça não agrada a Deus. Que ames a misericórdia. Uma postura rigorista, não misericordiosa, não capaz de compaixão, não agrada a Deus. E que andes com humildade diante de teu Deus. 3 coisas. A meu ver, esse versículo sintetiza todo o profetismo. A prática da justiça, o amor da misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Esse é o traje de festa. Esse é o traje da graça. Não há reinado de Deus onde não há justiça, onde não há misericórdia e onde não há humildade. Hoje a igreja celebra também essa memória facultativa, como foi mencionado, de São João Eudes, esse presbítero francês que viveu no século XVII, nasceu em 1601, vai morrer em 1680, e ele teve uma formação com os jesuítas que estavam já na região de Caen, teve essa felicidade, teve uma boa formação humanística, muito boa para aquele tempo, e ele então vai viver numa época difícil, onde muitos viviam a religião de forma assim muito relaxada, né? É o século daqueles reis franceses que mostram a expressão mais acabada do absolutismo. Vai ser o século também
em que vai reinar na França Luís XIV, o Rei Sol, né? Em loi, in foi, né? Uma lei, né? Um rei, uma fé e um rei, né? Então a ideia de uma unidade é o absolutismo. Então a fé fica a serviço do poder político, a serviço da lei. Nessa época nós temos então um grupo mais relaxado e vai surgir o jansenismo, que é o grupo mais rigorista. Vocês estão vendo como é que essas coisas na história voltam? Isso lá estou falando do século XVI, né? 17, perdão, do século 17, dos anos 600, né? E aí surge São João Eudes, entre outros, que não vai, evidentemente, nem para o lado do relaxado, nem para o lado rigorista. Mas São João Eudes, formado inicialmente com jesuítas, depois tem contato com de Broglie e vai, então, abraçar, ingressar no oratório, na congregação dos oratorianos. Depois de um certo tempo, vai caminhando, então, ali, e vai fazendo missão. Naquele tempo também houve uma peste. São João Eudes vai para a região de onde ele saiu, vai ajudar as pessoas. É bom lembrar, nós estamos aqui com pandemia, né? Tem atos heróicos, às vezes está cuidando das pessoas, e às vezes, quando chegava a noite, ele não ia ficar com a comunidade, porque afinal de contas ele tinha mexido com tantas pessoas com peste. Ele vai dormir no paiol, né? Isso nós vemos na história de São João Eudes. Vai ter um momento também que ele vai contrair, né, a peste e escapa assim quase que por um milagre, não é? Muito bem, mas São João Eudes vai se dedicar à formação dessas pessoas, ao socorro, e depois então vai fundar duas congregações, uma voltada exatamente para o Sagrado Coração de Jesus e outra pelo Imaculado Coração de Maria, duas devoções que ele vai assim incentivar muito, preocupado com a formação dos padres e preocupado também com a defesa das mulheres, né? Sobretudo aquelas que tinham a sua vida ameaçada, né? Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, quem faz os primeiros textos litúrgicos para celebrar o Sagrado Coração de Jesus é São João Eudes, antes mesmo daquelas revelações de Santa Margarida Maria Alacoque. Precede as revelações de Santa Maria Alacoque em alguns anos, né? Pouco depois, essa revelação fortalece muito a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. E também promove a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Não é a devoção a um pedaço do corpo humano, mas ele chama a atenção para a integralidade da pessoa. Então ele chama a atenção para o amor de Jesus Cristo ao Pai e o amor de Jesus Cristo para com a humanidade. Num contexto em que era forte o quê? O jansenismo, o rigorismo. Aqueles que reagiram diante daqueles costumes relaxados com rigorismo. Então, uma elite na igreja achando que vai formar um grupo de puros, né? É só vocês lembrarem aí de fundamentalistas, de pessoas que acham que são os donos da ortodoxia, da observância. Então havia todos esses grupos lá. E vão achar até que São João Eudes é herético, né? Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? Ele vai justamente dar ao povo essa possibilidade de um caminho, de uma espiritualidade afetiva, mas não superficial, em que nós nos considerássemos realmente como verdadeiros membros do corpo de Cristo e movidos pelo amor de Cristo, enviados em missão e a serviço. É uma coincidência os textos aqui de hoje, que são do dia ferial, com esta memória facultativa de São João Eudes, que eu estou mencionando um pouco mais pelas coincidências com o nosso tempo. Lembremos então, para sintetizar, qual é a religião pura e sem mancha que agrada a Deus? Evidentemente, nem uma vida de relaxados, nem uma vida de superstição, de promessas inconsideradas, de fundamentalismo, de rigorismo, mas a religião pura e sem mancha de Deus é
praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade diante de Deus. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Que São João Eudes interceda por nós nesses tempos também de peste, de pandemia, nesses tempos de polarização, para que nós tenhamos o equilíbrio, a busca da vontade de Deus e a capacidade de amar e perceber o amor misericordioso de Deus por todos, que chama a todos para o banquete da vida, mas para que nós vistamos o traje da festa, o traje da graça, da justiça, da misericórdia e da humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.